terapia cognitivo comportamental, ela foi criada em 1960 pelo Dr. Aaron Beck. Na época, o Aaron Beck, que era psicanalista também, ele trabalhava no contexto de entender como que a depressão funcionava. Então ele buscava entender sobre como era que as pessoas elas tinham depressão, elas desenvolviam depressão. Na época ele entendeu que a depressão ela não vem dos contextos, ele afirmou que a depressão ela não vem dos contextos do inconsciente, ou seja, daquilo que você não tem consciência, mas sim o Aaron Beck ele afirmou que a depressão ela vem da percepção que as pessoas ela têm sobre o mundo à sua volta, sobre aquilo que lhe acontece. Então essa percepção que as pessoas ela têm, elas criam do mundo, elas geram pensamentos automáticos. E esses pensamentos automáticos, eles são capazes de gerar emoções também, assim também como comportamento. Então o Aaron Beck, ele descobriu a tríade cognitiva. Então assim, a tríade cognitiva é ela, segundo Aaron Beck, que interfere como as pessoas se comportam. Então a tríade cognitiva é o quê? Ela está relacionada como uma pessoa ela pensa, como uma pessoa ela sente e também como uma pessoa ela se comporta. O Aaron Beck ele entendeu que não são as situações em si que faz com que a pessoa tenha depressão, ansiedade, mas sim como uma pessoa ela interpreta o mundo, a maneira que ela vê o mundo. E a maneira que ela vê o mundo vai depender das suas crenças. Então o Aaron Beck ele entendeu que as crenças elas influenciam muito na maneira que uma pessoa ela vai interpretar o mundo. Na maneira que ela vai interpretar o mundo, ela vai gerar também os seus pensamentos automáticos. Então, o objetivo geral da terapia cognitivo comportamental vai ser identificar quais são as crenças que estão por trás desse filtro mental que uma pessoa desenvolve na vida dela e modificar essas crenças. Ou seja, o terapeuta ele vai ajudar o paciente a encontrar outras possibilidades. Ele vai, obviamente, aprender sobre as crenças dele, aprender por que ele funciona desse jeito, por que ele tem esse filtro mental, às vezes, de catastrofizar as situações. Talvez um filtro mental que as pessoas não gostam dela, que ela não é amada. Talvez o filtro mental da pessoa pode ser um filtro de incapacidade, onde quando ela está diante a uma situação, ela sempre tem pensamentos automáticos negativos de incapacidade. Ela pensa que ela não é capaz de elaborar um trabalho, como por exemplo, de falar em público. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu quando comecei a fazer a faculdade, eu tinha muito medo de falar em público. Muito. Quando eu precisava fazer uma apresentação, eu simplesmente não entendia sobre esses pensamentos automáticos que eu estava tendo diante dessa situação. Então, o que eu fazia? Eu tinha pensamentos, eu não vou conseguir, não sou boa o bastante, não sou inteligente o bastante. Muitas vezes uma crença não necessariamente é uma realidade, mas é o que você aprendeu, é o que você viu no seu ambiente, no seu environment, com as pessoas, com os seus familiares, amigos, colegas, vizinhos. Tudo isso influenciaram na criação dessas crenças de incapacidade em mim. Então, o que acontece? Eu, na faculdade, de tudo aquilo que eu precisava apresentar um trabalho, eu me sentia ansiosa, eu tinha pensamentos catastróficos. Aí não vou conseguir, vou começar a falar em público, vou congelar. E realmente, eu acreditava tanto que acontecia às vezes. Então, o que acontece? Mas uma vez que eu comecei na terapia, comecei a entender sobre as crenças e como esses pensamentos, essas crenças influenciavam o meu filtro mental, o meu pensamento sobre tudo isso e como esses pensamentos eles influenciavam na maneira que eu sentia e me comportava, fez toda uma diferença quando eu me autoconheci sobre as minhas crenças. Eu percebi ali que não são a situação, não é a situação, mas é o que eu acredito, é o que eu aprendi. Então, o que acontece?
Diante dessa situação de falar em público, de apresentar um trabalho acadêmico, eu sentia pavor. Mas eu não tinha consciência dos pensamentos automáticos. Eu só tinha consciência da minha emoção. Que é justamente isso que o Aaron Beck ele vem falar. Que as pessoas, é muito mais fácil ela descobrir, ela entender o que ela está sentindo do que o que passou pela cabeça dela. Obviamente que requer um pouco de trabalho, um pouco de esforço para a pessoa entender o que passou pela cabeça dela. Mas é importante entender, é importante identificar esse pensamento automático, porque o pensamento automático é ele que vai gerar essa emoção. Então, quando você entende que aquele pensamento, aquela interpretação, ela está gerando esse problema, você aprende a confrontar esses pensamentos automáticos. Você aprende a confrontar a veracidade. Você aprende a usar a metacognição, que é o vídeo que eu fiz para vocês aqui, que falo sobre a importância da metacognição, que é identificar esse pensamento e conversar com ele. Conversar, avaliar, pensar sobre ele, pensar por que esse pensamento está vindo, qual é a situação que está fazendo eu me sentir assim e encontrar outras possibilidades também de pensar, ao invés de simplesmente acreditar. Existem muitos estudos que falam que quando uma pessoa ela não tem a consciência do pensamento automático, ela tende a acreditar no pensamento. Então, olha só como é bacana a gente aprender sobre o autoconhecimento das nossas crenças, não é isso? Então, basicamente, o que o terapeuta cognitivo-comportamental, o que essa teoria, como que ela pode ajudar uma pessoa? Primeiramente, ela vai ajudar a pessoa a identificar a sua crença. Ela vai aprender sobre as suas crenças, quais são as crenças que estão por detrás desses pensamentos automáticos. A partir desse momento, quando uma pessoa ela aprende sobre as suas crenças, ela vai aprender também a avaliar. Ela vai aprender a avaliar os pensamentos automáticos, ela vai aprender a avaliar as emoções e também para a partir do momento ela começar a modificar esse modo de pensar, de funcionar, ou seja, essa tríade cognitiva, que é o pensamento, a emoção e o comportamento. Então, basicamente, o terapeuta ele vai ajudar a pessoa nesse processo. Existem várias pesquisas que comprovam que quando uma pessoa ela aprende a identificar os pensamentos automáticos, a avaliar esses pensamentos automáticos, elas tendem a diminuir, ou seja, a ansiedade tende a diminuir bastante, a ansiedade, os sintomas de depressão. Por isso a importância de um processo terapêutico, de um processo em que o terapeuta, o psicólogo, ele vai ajudar a pessoa nesse processo de autoconhecimento sobre as suas crenças, sobre como ela funciona. E eu garanto a você que quando você aprende a se conhecer, a identificar quais são as suas crenças que estão por trás de todas as suas limitações, isso vai ser vai ser a porta para o seu autoconhecimento, autoaceitação e autoenfrentamento das dificuldades que você hoje pensa que é uma grande dificuldade. Então, hoje esse vídeo foi com o intuito de trazer para vocês um pouco sobre a terapia, sobre o modo que eu trabalho, sobre essa teoria e como essa teoria também ela é muito importante para mim, né, no meu trabalho clínico e também para o meu uso também pessoal. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever no meu canal. Muito obrigada e até os próximos capítulos também.